Olá, espero que você esteja bem. Bem-vindo ao curso de métodos e tiragens do Aloka Tarot. Desde o início do Aloka Tarot, as pessoas me procuram pedindo cursos. Então, lá no meio do primeiro ano da pandemia, eu fiz isso e disponibilizei um curso gratuito, que é o de Introdução ao Tarot, no formato de podcast, onde em 9 aulas você fica frente a frente com o tarot e aprende o beabá desse oráculo. Mais adiante, eu lancei o curso de Arcanos Maiores, onde a gente foi, através da perspectiva do Arcano Louco, de arcano a arcano, do 1 ao 21, conhecendo suas facetas e as suas camadas. E, inevitavelmente, veio o curso de Arcanos Menores, onde, através de 5 módulos, um introdutório e mais 4, cada um para um naipe dos Arcanos Menores, você fica frente a frente, de uma vez por todas, com os 56 arcanos menores do tarô e consegue, através desse curso e do material que está disponível lá, fazer consultas divinatórias com ele e passar a incluir, além dos arcanos maiores, também os arcanos menores. Afinal, o tarô completo é composto por 78 cartas. Mas desde antes de lançar o primeiro curso, as pessoas já me pediam para falar de métodos e tiragens, ou no Instagram, ou no podcast, ou pediam cursos. E depois dos primeiros cursos, isso se intensificou ainda mais. Eu, como bom aquariano, não gosto de nada muito amarradinho, não gosto de muita regra. Então eu torço o nariz para esse tema, o que não significa que eu os ignore. Nesse âmbito, eu acho que quanto mais intuitivo, melhor. Mas não dá para alcançar essa intuição sem antes a gente conhecer a base. Ao mesmo tempo que eu torço o nariz para tudo que tenta formatar o tarô, enclausurar o tarô, encaixar o tarô em determinado lugar e não deixá-lo livre, ao mesmo tempo, eu sou aquele tarólogo cético que acredita que quanto mais você estuda e pratica, melhor você vai ser na taromancia. Para mim, não existe mágica, não existe um guia, não existe intuição. Existe estudo, conhecimento e prática. Então, depois de muito tempo, muitas meditações da minha parte, aqui está o curso de métodos e tiragens do Aloka Tarot, feito com muito carinho. Eu espero que você goste. E embora eu seja um rebelde quando o assunto é métodos e tiragens, eu sei a importância dos métodos e principalmente das tiragens na vida de um estudante de tarô. Principalmente aquele que agora conhece todos os seus arcanos, mas ainda tem dificuldade de colocar isso em prática. Através dos métodos e através das tiragens, principalmente, você vai ter isso muito mais facilitado. Pois através das casas, que você vai aprender já já o que é, você consegue mapear a questão, a situação e a vida do consulente. E, como esse não é o meu assunto favorito na taromancia, por isso que demorou muito para esse curso sair. Ao mesmo tempo que eu não me via confortável eu mesmo ministrando essas aulas, uma vez que eu não sou entusiasta do assunto. Então eu passei um bom tempo meditando e percebendo quem poderia ser essa pessoa. Foi quando eu cheguei na Patrícia Rosendo. Logo no início do Aloka Tarot Podcast, a Paty me procurou e marcou uma consulta comigo. E foi muito legal. Depois disso ela voltou algumas vezes e a gente foi superando a consulta. E quando a gente percebeu, a gente era amigo. Não só tarólogos amigos, a gente passou a dividir, a visitar um a vida do outro, dentro e fora da taromancia. A Patrícia foi criada no sertão da Paraíba, hoje mora em João Pessoa, na capital, e, assim como eu, é formada em comunicação social, mas está prestes a concluir o seu mestrado sobre taromancia e o imaginário popular, lá na Universidade Federal da Paraíba. Então, desculpa falar, mas você vai ouvir sobre métodos e tiragens com a melhor pessoa possível. Ela manja muito. Eu quero que você se prepare para as 8 aulas que estão por vir. Então eu te convido a cada aula a se concentrar, ter papel, caneta, lápis e borracha por perto. Sim, caneta, lápis e borracha. Os 3 vão ser importantes, além do caderno. Você pode ter computador também para anotar, mas no final das contas, você vai perceber que como a gente está trabalhando com formas, desenhar, apagar, refazer vai ser o melhor caminho. Esse curso foi pensado durante meses, com muito amor, feito à distância, por mim, aqui de São Paulo, e pela Patrícia, lá de João Pessoa. Então eu espero que você, aí, agora, receba esse material final, depois de tanto trabalho, depois de tanta imersão e dedicação nossas, e que através disso você dê mais um passo rumo
a criação da sua intimidade com o tarô. O curso é dividido em 2 momentos, onde no primeiro deles você terá aula com a Patrícia, e depois eu volto aqui para dar mais 2 aulas. Em uma dessas 2 aulas eu vou te ensinar a criar a sua própria tiragem, assim como eu criei as minhas. Eu te encontro lá. Agora você fica com a Patrícia Rosendo e eu te desejo boas aulas. Até logo! Olá, eu sou Patrícia Rosendo e nesse curso a gente vai tratar da parte prática e técnica da taromancia. Conversaremos sobre métodos e tiragens para que você se sinta segura, seguro de fazer leituras e compreenda também a utilidade e a importância tanto dos métodos como das tiragens. E se nós vamos falar sobre métodos e tiragens, nós vamos falar sobre consulta. É claro que você pode estar aprendendo para fazer leituras só para você ou para as pessoas próximas, sem cobrar por isso. Mas mesmo assim não deixa de ser uma consulta. Acredito que quem está fazendo os cursos, quem vem fazendo a sequência de cursos do Aloca Tarô, provavelmente tem interesse em tornar-se um profissional. E até aqui você aprendeu sobre a semântica dos arcanos maiores e menores. Agora chegou a hora de fazer o tarô falar. Para iniciarmos, eu escolhi compartilhar um pouco com vocês o que eu aprendi nesses anos de atendimento com os tarôs, profissionalmente, ou seja, em que eu cobro para fazer leituras de tarô. Então, independente do seu objetivo final com esse curso, seja para fazer leituras pessoais e para os seus amigos, ou para atender outras pessoas cobrando por isso, tem algumas coisas que eu acho pertinente da gente conversar antes de seguir com o assunto do curso. Como uma introdução para o que a gente vai trazer ao longo do curso, ok? Vamos lá. Eu optei por iniciar pelo tema da taromancia como profissão, porque eu acho importante a gente refletir sobre alguns elementos que envolvem este ofício antes da gente partir para o conhecimento técnico da taromancia. E eu quero compartilhar com vocês o que eu vim aprendendo ao longo desses anos. A primeira delas, definitivamente, é sobre o respeito ao tarô e sua história. Saber sobre a sua origem, o desenvolvimento da sua função oracular, os personagens envolvidos nessa história, os mitos de surgimento e também sobre os limites e possibilidades que essa ferramenta tem para oferecer, que, aliás, são descompromissados com as nossas fantasias e desejos, tá? Saber da história do tarô e da taromancia permite com que essas fantasias sejam dissipadas com o tempo e traz sobriedade na hora da gente se articular com essa profissão dentro da nossa sociedade atual. Conhecer sua história auxilia no estudo e na formação do taromante. Eu escolhi usar esse termo taromante pela simples proximidade com o cartomante, que é a nossa ancestral de mancia com as cartas. Na Europa, no século XV, antes de fazermos cartomancia com o tarô, ou seja, de usar o tarô para a mancia, a cartomancia já existia. Então, ela é a nossa ancestral. É só uma escolha pessoal minha de gostar dessa proximidade, mas você pode usar a terminologia tarólogo, taromante, cartomante, oraculista, fique à vontade. Repito, conhecer a história do tarô traz corpo à prática. Como diz na minha terra, no sertão da Paraíba, da substância. Isso lhe ajudará, inclusive, quando ao longo do caminho você for encontrando com pessoas que vão fazer 1000 perguntas quando souberem dessa sua habilidade. Pessoas céticas, pessoas religiosas, pessoas curiosas, vão lhe encher de perguntas, se é que já não enchem. Então, saber da história do tarô vai fazer com que você consiga conversar e se articular melhor quando essas situações acontecerem. A taromancia, ela existe há pelo menos 3 séculos. O tarô há 600 anos. A gente vem, a gente vai, vira pó, e o tarô e a taromancia continuam se desenvolvendo ao longo do tempo, atingindo novas gerações como a gente. Então, nesse primeiro momento, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que eu vim aprendendo ao longo dos anos, é: respeite este ancião e sua história. É muito importante abordar o tarô da melhor forma possível, para que ele continue cumprindo essa função que ele foi adquirindo ao longo da história, a divinatória. Partindo desse respeito,
que foi a primeira coisa que eu aprendi, eu fui percebendo que é como se o tarô ele tivesse um jeito próprio de falar comigo. Acredito que não só comigo, mas com cada uma das pessoas que se envolvem com o tarô, desenvolve uma relação pessoal e única com ele. E é como se ele sacasse isso e se comunicasse com a gente de acordo com o que a gente tem dentro da gente. É uma sensação de que ele me conhece melhor do que eu o conheço. E aí ele se comunica comigo primeiro, para daí eu conseguir comunicar ao outro o que ele tem para ofertar. Ele se comunica comigo a partir do meu arcabouço sobre a simbologia dos arcanos, que você vem aprendendo nos cursos com o Aluca Tarô, seja sobre todo o resto. E aqui eu compartilho outro aprendizado que eu tive ao longo desses anos. Quanto maior o meu repertório vivencial, emocional, psíquico, intelectual, humano, quanto mais conhecimento eu adquiro e adquiri sobre a vida, sobre ser humano, mais amplamente o tarô se comunica comigo e eu consigo ir mais longe nas leituras. Não é só saber sobre o significado das cartas que torna uma leitura de tarô rica e precisa, mas saber que o tarô fala da vida, está na vida. Para respondermos sobre a vida, nós precisamos vivê-la, senti-la, meditá-la, refleti-la, filosofá-la e estudá-la. Estude. Estude a semântica das lâminas, mas também estude a vida, o outro, o mundo. Estude sobre ser humano. Quanto mais você estudar sobre a vida, mais sobre as cartas você saberá. Leia outras disciplinas como filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, literatura, artes, sobre as ciências humanas, que, como o nome já diz, trata do ser humano. E se trata do ser humano, trata de tarô. Fará muita diferença. Se abra para o conhecimento humano. O tarô é vida, está na vida e fala da vida. O podcast do Aluca Tarô é uma ótima plataforma para a gente compreender esse princípio. Por fim, mas não se encerra nisso, eu aprendi que trabalhar com tarô exigiu e ainda exige de mim 3 pré-requisitos básicos: ética, a moralidade e acolhimento. Ter ética para lidar com os meus limites perante o outro, sem querer interferir com suas escolhas e movimentos, para não sair por aí falando sobre as consultas de maneira desrespeitosas ou jocosas, para administrar o anseio do cliente e estabelecer limites, tanto meu quanto do tarô em sua função oracular. Assumir uma postura amoral perante o cliente e suas questões, sua vida, suas escolhas, pois não cabe a gente julgar nem quem procura uma consulta oracular, nem os seus motivos para isso. Nós não somos nem juízes nem padres, muito menos os pais dessas pessoas para estar fazendo juízo de valor sobre elas e sobre a vida delas. Tornar-se profissional de tarô implica ter uma postura sempre aberta à humanidade do outro. E assim, com uma conduta ética e amoral, acolher essas pessoas. Cada cabeça é um mundo, você já deve ter ouvido falar esse ditado. Cada cabeça é um mundo de expectativas, de ansiedades, de medos, de angústias. Cada pessoa é um mistério para nós e frequentemente para elas próprias. Lidar com a ansiedade de resolver problemas, dissolver angústias, reverter prejuízos de qualquer ordem, saber do que virá, saber do que está, do que vai ser, para onde ir. A demanda é muito grande, saiba disso. A taromancia odierna, ou seja, a taromancia praticada hoje, ela é um pouco mais complexa do que a taromancia no início. Ela extrapola o sim e o não, sabe? O acolhimento da humanidade de quem nos procura não é só importante para a qualidade do atendimento e do suporte que a gente vai prestar, como também para o nosso próprio bem-estar. Acredito que atuando sob esses 3 princípios,
nós conseguimos contribuir para a valorização e a credibilidade da taromancia. E isso é importantíssimo, porque hoje em dia a taromancia ela é o sustento de lares. As pessoas ganham o seu pão com a taromancia, inclusive gera renda com a taromancia. Por exemplo, para fazer esse curso, a gente contratou uma pessoa para nos auxiliar. Então, valorizar e contribuir com essa credibilidade, ela movimenta uma cadeia social. E os clientes a têm como um suporte, um lugar seguro para poder enfrentar os melindres da vida. Então é muito importante o respeito que eu falei no início dessa aula, como a postura de um profissional ético, amoral e acolhedor. O taromante e os oraculistas em geral lidam o tempo inteiro com as angústias e a ansiedade do ser humano. As pessoas acreditam que nós temos as respostas dos seus medos, das suas angústias, problemas, e acredito que para sermos profissionais de tarô, a gente precisa desenvolver 3 habilidades básicas: a escuta, a flexibilidade mental e a oratória. Isso ajudará você a entender o que a pessoa quer conversar com o oráculo, a decodificar a mensagem do oráculo e a transmitir essa mensagem da melhor forma possível, sem precisar omitir, mas tendo a sensibilidade de saber como transmitir. Pois muitas vezes a pessoa vai esperando ouvir uma coisa e a resposta é outra, completamente diferente. Muitas vezes um grande não, outras vezes a possibilidade de que as coisas se realizarão, mas não da forma como elas esperam, ou que elas não se realizarão de jeito nenhum. Saber transmitir a mensagem do oráculo é uma questão muito importante, para que a pessoa, quando ela saia da consulta, mesmo que com um grande não, ela saia com alguma tranquilidade dentro dela, que a ajude a lidar com aquele não, com aquelas adversidades, diante da vida prática dela. Como em qualquer outro serviço, saber tratar da melhor forma possível o cliente e a cliente é essencial para a qualidade do serviço e para a satisfação desse cliente, para que ele saia da consulta com mais disposição e tranquilidade para lidar com os reveses da vida, com a frustração dos seus desejos. Dito isto, nós vamos começar a entender quais são os métodos e as tiragens que tem à nossa disposição e fazer com que essas lindas imagens falem algo para nós. É através dos métodos e das tiragens que a gente vai conseguir organizar o emaranhado de símbolos e fazer com que aquelas imagens tragam algum texto inteligível para a gente, para que a gente, a partir desse entendimento, a gente ofereça para o cliente o que ele veio buscar, respostas. Ter esse conhecimento permite que a gente dê à nossa intuição um barco seguro para ela navegar. Quando a gente estuda a taromancia, essa parte técnica ela costuma ser preterida nos livros. Geralmente há algumas demonstrações de tiragens com explicações breves e que, pelo menos para mim, na minha experiência, me causam mais dúvidas do que certezas, mais insegurança do que segurança. Então, há uma lacuna importante no entendimento que norteia a prática. E, ao meu ver, isso pode desestimular as pessoas que têm interesse em aprender tauromancia e pode prejudicar a profissionalização dessas pessoas. Contamos com mais de 3.000 livros publicados sobre tarô e sobre tauromancia, então é claro que eu não tive acesso a todos eles, mas de todos os que eu li, o terceiro volume da trilogia do Ney Naif é o que consegue abarcar esse tema com profundidade, com responsabilidade e com propriedade. Então já fica aqui a dica da referência para vocês irem lá e estudar mais profundo ainda esse tema de métodos e tiragens. E caso você saiba de algum livro que também aborde esse tema, por favor, deixe nos comentários, porque outras pessoas podem se beneficiar com isso e eu também. O método se refere à metodologia que você utilizará as cartas.
se você vai usar só os arcanos maiores e os arcanos menores, se eles vão estar juntos, se eles vão estar separados. Lembrando que não dá para fazer taromancia só com os arcanos menores. Aí seria mais próximo da cartomancia, mas mesmo assim a cartomancia é uma outra estrutura simbólica que não deve ser confundida com a cartomancia feita com o Petit Lenormand, que é uma outra estrutura simbólica. Já a tiragem se refere a como você interpelará o tarô. Se você vai fazer uma pergunta específica, se você vai fazer uma análise de uma situação, se você vai fazer uma análise geral. E como você vai dispor essas cartas de uma forma que a mensagem tenha um começo, um meio e um fim. Então, nas próximas aulas, nós vamos passear sobre esse conteúdo, entender quais são os métodos, suas diferenças, quais são as tiragens, a lógica sobre essas tiragens e aprender algumas tiragens básicas e importantes. Digo algumas porque são muitas e podem ser tantas quanto o número de taromantes, pois sabendo da estrutura básica que você aprenderá nesse curso, você será capaz de montar suas próprias tiragens e utilizar os métodos de acordo com o objetivo que você quer da leitura.